Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro papo que a gente vai bater aqui no canal. Vai ser hoje com o Ronaldo Santana. A gente vai conversar um pouco sobre cinema, um pouco sobre livros, um pouco sobre séries, um pouquinho de tudo. É um papo livre, como diz o nome do quadro, sem direção. Ronaldo, por favor, se apresenta aí pra gente. Fala, Luca, tudo bom? Eu sou Ronaldo Santana, eu sou desenhista, escritor e animador tradicional. Faço desenho animado, já faço isso há alguns anos, né? E como a gente vai conversar sobre muita coisa aqui, eu posso, aos pouquinhos, ir explicando melhor sobre essa minha jornada dentro do audiovisual. Então, mas por enquanto é isso. Perfeito, Ronaldo. Cara, tem uma curiosidade que eu tenho sobre você, assim, já há bastante tempo. Só que eu tava Manda aí. reservando para esse momento. Eu sei que você é escritor, você tem o Luana, Filha da Lua e tudo mais. E eu queria saber a sua opinião sobre algumas sagas, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, tanto nos filmes quanto nos livros, se você já leu. Eu não vou poder falar dos livros, infelizmente, eu não li eles, mas vi todos os filmes que você está mencionando, né? Então, assim, eu sei algumas coisas, lógico, sobre as sagas, né? No caso do Harry Potter, eu sei, por exemplo, que isso é uma coisa interessante das duas sagas, que, assim, tanto o Tolkien quanto a J.K. Rowling, né, eles tiveram cuidado de fazer com que a versão dos seus personagens em outras línguas, né, não fosse traduzido meramente por outras pessoas, né, livremente por uma editora ou coisa do tipo. Eles sempre tiveram um cuidado. No caso da Rowling, né, ela se eu não me engano, ela é professora de inglês numa escola portuguesa. Então, assim, ela conhece bem a língua portuguesa. Então, acho que por isso que alguns personagens da série do Harry Potter já vieram com a sua tradução já meio que pronta para a gente, né? E o Tolkien também, a mesma coisa. Ele decidiu como seria chamado os personagens dele em outros países. Mas ler, propriamente dito, eu não li, não. Mas eu gosto dos filmes, gosto de todos os filmes do Harry Potter. Claro que eu tenho meu favorito, Qual? que é O Prisioneiro de Azkaban, Meu também. exatamente por causa da viagem do tempo. Toda aquela viagem do tempo do Prisioneiro de Azkaban faz com que ele seja o melhor filme da série, em contraste com A Ordem da Fênix, que é o mais chato. Agora, do Senhor dos Anéis, eu gosto de tudo, acho que é tudo muito bom. É lógico que, assim, eu tinha uma percepção bem diferente do que seria O Senhor dos Anéis, no sentido de que tudo aquilo que a gente sempre quis ver, né, no gênero de fantasia, no Senhor dos Anéis é quase como um passado remoto, né? Então, assim, você não vê dragões queimando tudo, não, você vê basicamente aquelas batalhas entre os humanos e os orcs, né? Fica meio que nisso, que é legal, é muito legal, mas a gente queria ver mais fantasia ainda, né? Pô, ver umas fadas, uns seres Ia ser mais legal. mágicos, né? Mas não é a proposta, né? Mas mesmo assim, independente de tudo isso, pô, eu gosto muito das sagas, das duas sagas. Acho as duas muito boas. Eu sou muito fascinado pelos dois universos, assim, para mim, o mundo construído por esses autores, né, tanto o Tolkien quanto a J.K. Rowling. Inclusive, a J.K. bebeu muito da fonte do Tolkien em vários aspectos. Eu amo. O livro de Senhor dos Anéis, te falar que eu acho muito chato. Eu acho muito descritivo. Por exemplo, ele acha uma flor e fica naquilo ali umas 3 páginas para ele contar do aroma da flor, da textura da flor, da cor da flor. Aquilo ali não é algo que me agrade particularmente. Sim, claro. O Harry Potter já tem um dinamismo maior que me pega mais. Então, assim, eu já li há bastante tempo Harry Potter e agora eu peguei para reler. Eu tô lendo cada dia 2 capítulos, para não consumir muito do meu tempo, tudo mais, eu tô lendo de pouquinho em pouquinho. Tá sendo muito gostoso revisitar isso, só que eu tô percebendo o quão infantil é, pelo menos o primeiro livro que eu tô agora. Sim, sim. E aí ele vai evoluindo, isso eu tenho bem na memória, com o passar do tempo. No último livro, ela já tem um linguajar um pouco mais adulto, mais rebuscado, ela tem um ritmo mais cadenciado, enquanto no primeiro, tipo assim, ele vai falar do Hagrid, que é um personagem fundamental, é um parágrafo de 3 linhas, sucinta, é aquilo ali. Uhum.
E eu gosto bastante disso e de como ela vai evoluindo ao decorrer da saga. E aproveitar esse gancho dos livros, perguntar do seu livro, do Luana Filho da Lua, dos seus livros, né? Teve alguma inspiração principal? Teve, assim, algo que foi a sua referência? Conta um pouco sobre a história também dos seus livros. Claro, então, claro, sempre tem uma referência, né? E foi legal você falar desses autores, porque, assim, eu reforço sempre, toda vez que a gente fala sobre isso, sobre literatura no geral, quando alguém vem me pedir algumas dicas a respeito, eu sempre lembro as pessoas de que, assim, ninguém surge do nada, né? Então, quando você pensa, por exemplo, o Tolkien, o Tolkien inventou O Senhor dos Anéis, mas ele pegou tudo emprestado da cultura nórdica, da germânica, então, assim, boa parte do que você vê no Senhor dos Anéis vem do Anel do Nibelungo. Então, e outras arranjos que ele fez de outros lugares, porque pelo que eu sei, assim, o Tolkien, é lógico que ele estava construindo essa história épica, mas o maior interesse dele era entender como é que se construía uma língua, né, ou várias línguas, no caso, que era a profissão dele, né? Então, ele pensou, não, então vou começar construindo a mitologia, a história épica desse povo, ou desses povos, né? E aí surgiu O Senhor dos Anéis, né? E aí eu sempre, no caso então, assim, eu sempre fico muito curioso de saber quem são as referências dos meus autores favoritos, né? Então, e aí, quando eu estava para chegar em Luana, foi um trajeto um pouquinho complicado, porque, assim, a minha bibliografia, aquilo que eu realmente gosto de ler, e você pode ver lá numa série que eu coloquei no meu canal, chamada Gênese do Escritor, lá eu mostro os escritores que influenciaram a minha forma de escrever, né? E lá você só vai ver grosseria, você só vai ver uns escritores casca grossa, você vai ver Rubem Fonseca, você vai ver Charles Bukowski, e escritores de suspense, thriller e policial, e coisas bem mais pesadas do que uma história de fantasia juvenil, que é o caso da Luana. E, na verdade, por causa disso que o livro da Luana é um pouco diferente do livro de gênero, de fantasia juvenil, porque eu acabo colocando bem desses elementos de thriller, de suspense, em alguns momentos beira até o terror, né, por causa dessa minha bagagem, né? Mas, para falar de Luana, tem também, eu não posso esquecer que, assim, antes de ser escritor, né, o primeiro livro que eu escrevi foi a Luana, né, que eu escrevi, que ganhou o mundo, né? Lógico que eu já tinha escrito outras coisas antes, está tudo ali no HD guardado, e coisas sem gênero também, coisas que, se eu for colocar na rua, eu não saberia nem que tipo de pessoa teria interesse de ler aquelas coisas, além dos malucos como eu, né? Agora, eu já trabalho com desenho há muito tempo, eu sou ilustrador há muito tempo, e eu já estava fazendo muito livro infantil nessa época, né? E quando eu digo essa época, eu publiquei o livro da Luana em 2016, né? Então, assim, bota aí alguns anos antes, eu já tinha tido a ideia e eu já estava trabalhando nela, né? Mas eu estou trabalhando com ilustração desde o início do século, sabe? Então, assim, eu tenho uma bagagem muito tempo de ilustração. E no desenho animado também. É nessa época mesmo, em 2000, que eu começo a entrar nos estúdios de animação para trabalhar com isso. E quando você está dentro desse universo de desenho e ilustração, e desenho animado principalmente, você inevitavelmente acaba lidando muito com o público infantil, né? Porque o Brasil, ele não tem um histórico de ficar fazendo esse tipo de material para um público mais maduro. É sempre um público infantil, juvenil no máximo, entendeu? Então, eu já estava inserido dentro desse universo infanto-juvenil, e aí fazendo o livro do Guerreiros da Amazônia, que é uma série juvenil de livros de super-heróis que protegem a floresta amazônica, e nessa série a gente fala muito sobre lendas indígenas. E aí
eu tive que pesquisar essas lendas para poder fazer um bom trabalho de ilustração dentro da trama. Mesmo que eu não tivesse escrito os livros, mas para poder representar, preciso estudar. Então, lendo algumas dessas lendas, me veio a inspiração dessa menina com os cabelos da cor da lua. E aí, quando me veio essa personagem, aí eu pensei, poxa, ela é uma personagem interessante, eu acho que vale a pena desenvolver. Tem potencial, né? Porque eu sempre gostei do tema da bruxaria, por exemplo, mas eu não tinha uma história para contar. Eu gostava do tema, já tinha pesquisado muito sobre ele, mas eu não tinha uma protagonista, por exemplo. Então, quando veio a Luana, essa inspiração dessa menina com os cabelos da cor da lua, aí eu comecei o desenvolvimento disso, e aí se tornou essa série de 4 livros, e são 4 livros porque essa história é ligada às faces da lua, então é lua nova, crescente, cheia e minguante. Inclusive, achei legal você falar desse processo de ir atrás da inspiração das suas inspirações, né? Eu gosto muito de escrever, eu nunca tive nenhum projeto que eu realmente levei para frente. Eu gosto muito de criar personagens, criar universos, aí na hora de contar aquela história, nunca vai para frente. Não consigo muito bem desenvolver e tudo mais. Uhum. Mas eu tenho na minha família o meu avô, que é escritor. Ele tem algumas ficções, que nada. mas a grande maioria dos livros dele são livros espíritas, em que ele fala sobre a religião, o kardecismo e tudo mais, traz alguns conceitos, conta algumas histórias. Ele também tem alguns livros de português, porque ele é formado em literatura. Então sempre tive essa influência da literatura na minha vida, por conta do meu avô, mas eu nunca exerci isso praticamente, né, na prática. E quando eu decidi fazer a faculdade de cinema, para quem está assistindo, eu faço faculdade de cinema e não me conhece, uma área que me chamou muita atenção justamente por causa dessa bagagem é roteiro. E roteiro, por ser talvez mais técnico, mais formulaico de certa forma, eu até tenho mais facilidade. Então roteiro eu já botei muita coisa para frente. Já fiz de curta, já fiz de longa, já fiz bastante coisa. E aí eu queria entrar, já agora falando um pouco mais de cinema, nos filmes que moldaram o seu perfil cinéfilo. Aqueles filmes que você assistiu assim na infância, na adolescência, que moldaram os seus principais gostos que você tem hoje em dia. Comenta um pouquinho pra gente. Eu queria, antes de falar deles, eu queria aproveitar um gancho do que você falou aí, que eu acho interessante, que era a questão do roteiro, que o roteiro ele é mais formulaico, como você mesmo falou. Curiosamente, eu fui fazer roteiro depois de fazer literatura. E é mais difícil, sabia, para um cara que está acostumado a escrever literatura, ir para roteiro, porque a gente tende a florear, coisa que não vai acontecer, não tem como você usar esse floreio no audiovisual. Então, assim, é só floreio dentro do roteiro. Ele não consegue interferir em nada na prática. No máximo, ele vira como um adendo, né, de direção para o diretor ter mais ou menos uma noção do qual é o sentimento que aquela cena tem que passar, mas objetivamente não serve para nada. Então, assim, meio que é muito difícil, porque eu comecei fazendo a literatura. Na verdade, a minha origem é dos quadrinhos, né? Eu fazia primeiro quadrinho, depois eu fui para o desenho animado, mas eu não fazia roteiro, eu entrei no mercado como animador mesmo, né? E aí só mais tarde, quando eu peguei gosto de escrever literatura, e aí eu tive também a oportunidade de escrever os roteiros dos filmes que eu ia dirigir, que foi a série que eu fiz para a TV Escola, né? Que é também do Guerreiros da Amazônia, porque antes a gente fez primeiro os livros, e aí depois, baseado nos livros, a gente fez a série de TV. E aí eu fui fazer os roteiros. E, realmente, esse floreio todo é só encheção de página, não serve para nada. Mas, ao mesmo tempo, a parte boa, nesse caso, para mim, é porque, como eu mesmo estava dirigindo, então, um roteiro
e a direção da mesma pessoa, ok. Agora, quando você faz o roteiro para uma outra pessoa dirigir, é diferente, né? Sim. Porque o diretor pode até se irritar, do tipo, pô, cara, o cara tá querendo me dizer como é que eu devo dirigir, né? É mais complicado. Não só o diretor, né? Porque às vezes, por exemplo, você tem um elemento ali no filme que é uma pecinha de xadrez. Você começa a descrever aquilo no roteiro, não é a sua função. A função é da arte. A direção de arte que vai pensar no conceito Sim, do visual dessa pedrinha. Então, assim, tem realmente isso. Você acaba interferindo em outras áreas que não era para você estar. sim, sim. É mais difícil, mas ao mesmo tempo acho que vale a pena, no meu caso, como eu gosto das duas mídias, aí tudo bem, mas realmente para escrever para uma outra pessoa, teria que ter um exercício de limpar muita coisa ali. Sim. Agora, a pergunta foi sobre os filmes que moldaram, que me moldaram. Cara, é divertido falar sobre isso, porque, assim, eu comecei sem nenhuma pretensão mesmo, assim, era só um moleque assistindo desenho animado na TV, sabe? Não tinha realmente nenhuma... Quando criança, não tinha nenhuma pretensão de querer trabalhar com audiovisual, quadrinho, nem nada do tipo. Na verdade, a minha infância eu nem lia direito. Assim, lógico, eu lia o que era pedido na escola, né? Mas eu não venho de um lar leitor, como muitos escritores, né? Toda vez que você vai ver a entrevista de um escritor, diz: eu gostei, peguei gosto porque na minha casa sempre teve livros e meus pais sempre leram. Não. Pelo contrário, assim, eu não tive nenhum estímulo desse tipo dentro de casa. Então, assim, eu fui um cara formado por televisão, né? Então, mas algumas coisas você já tem, pelo menos em germes, né? Lá na infância, no sentido de que eu gostava mais dos desenhos até do que dos apresentadores do programa. Para mim, quando a Xuxa aparecia, eu já ficava irritado, porque é menos tempo vendo desenho. Eu não quero ver a Xuxa brincando com as crianças. Pô, isso é inútil. Chato Eu pra quero... caramba essa mulher. Chato pra caramba. Graças a Deus, depois de um tempo, o pessoal entendeu que apresentador de programa infantil não tem que fazer muita coisa e a gente só quer ver o desenho. Não quero ver brincadeira, quero ver criança brincando, perda de tempo, né? Mas, assim, eu sempre gostei muito dos cartoons, né? Looney Tunes, Pica-Pau, eu sempre fui dessa pegada. E, assim, para mim é realmente muito curioso ver, por exemplo, gerações mais recentes que têm um carinho especial pela Disney, por exemplo, que eu não tenho, né? Porque a Disney, para mim, é uma coisa que veio bem depois, quando eu já estava com essa pretensão de ser animador. Aí é que eu fui realmente entender qual era o valor da Disney dentro do mercado. Mas, para o meu gosto, nunca liguei muito para os personagens. Mesmo assim, preferia, né? Eu preferia ver os três clássicos, né? Mickey, Donald e Pateta, a ver os longas-metragens, porque, para mim, na minha infância, os longas da Disney era filme de menina, era filme de princesa. Então, assim, eu não estou nem aí. Mas se você me desse um filme do He-Man para assistir, aí eu iria felizaço. Tanto é que, na época, quando eu vi Mestres do Universo, eu até gostei, mesmo sabendo hoje que o filme é horroroso. E, na época, a gente achava estranho, mas não tinha discernimento para dizer, cara, esse filme é ruim. Ainda mais porque eles, pelo menos, mantiveram a mesma dublagem, né? Então, trabalharam bem essa questão Mexe no coração. Então, assim, mesmo sendo ruim, a gente assistia, né? E aí, com o passar do tempo, e a minha infância e início de juventude é anos 80, 90, né? Final dos 80, início dos anos 90, e aí eu assistia basicamente o que você tinha, que passava na televisão, né? Então, era o tempos áureos dos brucutus, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Van Damme, era isso que eu assistia. Mas, quando veio no SBT o Street Fighter Victory, que é um anime, aí a coisa começou a ficar séria.
que aí sim me pegou no momento, acho que isso era 96, se eu não me engano, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas mais ou menos em 96, eu estava aí com meus 14 anos, mais ou menos, quando eu vi... Não, então deve ter sido antes, eu devia estar com uns 12 anos quando eu assisti o Street Fighter Victory. Aí, cara, eu comecei a gostar demais de ficar vendo desenho animado de gente dando porrada um no outro. Isso era bom demais, cara. E aí, isso é que me fez querer me tornar animador, entendeu? Não foi nem os cartoons. Cartoon eu fui fazer porque o mercado pedia fazer cartoon. Mas o que eu quis fazer com animação era aquilo, era anime. Eu queria fazer aquilo ali. Botar os caras para dar na porrada um no outro. Então, enquanto eu não conseguia fazer animação, eu comecei a fazer quadrinhos. Que aí o quadrinho era mais possível, né? E assim que eu comecei. Então, depois que eu comecei a assistir os animes, e aí eu fui conhecendo o mercado negro das fitas gravadas, de coisas que vinham lá da Liberdade, né? Porque eu sou do Rio, né? Então, assim, para você assistir um anime nos anos 90, você tinha que pegar copiado com alguém que trouxe lá da Liberdade, lá em São Paulo, e gravado em VHS, entendeu? E aí eu comecei a assistir um monte de anime que foi moldando a minha cabeça. E aí é nessa época que eu comecei a ver Record of Lodoss War, fui conhecer o Miyazaki, que aí eu comecei pelo Totoro, vi Akira, e assim, estou falando de filmes, tanto Akira quanto Totoro são de 88, mas eu não vi em 88, fui ver lá pro meio dos anos 90. Sim. E aí foi... chegar, né? Exatamente. Então, assim, foram os animes que me levaram para a animação, entendeu? Legal. Aí eu fui catar onde é que eu posso aprender animação. Tive a sorte de encontrar um estúdio de animação que era perto da minha escola. Então, assim, de manhã eu estudava, ia para casa, almoçava e ia para o estúdio de tarde fazer estágio. E foi assim que eu fui aprendendo a fazer desenho animado. E conhecendo outras pessoas, aí sim, dentro do estúdio de animação, conhecendo outras pessoas, é que eles foram me apresentando os quadrinhos que eram de qualidade, porque nessa época eu só lia tranqueira. Depois o pessoal foi mostrando, não, cara, existe Marvel, existe DC, existe Vertigo, né? E aí eu fui aprendendo, conhecendo algumas coisas, passei a ler mais livros, coisa que eu não fazia. Então, ou seja, quando o mundo das artes se abriu para mim, aí, meu amigo, aí eu fui... Não parou mais, eu tô absorvendo coisa até hoje, pô. E é infinito, né? Quanto mais a gente consome, mais a gente vê que falta coisa para consumir. Esses dias, tem uma rede social chamada Letterboxd, não sei se você conhece, que é uma rede social... É uma rede social só de filme. Você registra o que você viu, dá uma nota ou não, é opcional. Você pode criar listas, rankings, tudo isso. E tem tipo um Scooby, então. É bem parecido. Tem uns outros parecidos, acho que é Filminal, alguma coisa assim também é parecido. Alfred, que eu acho que é da Cinemark. Tem vários, né? Mas aí no Letterboxd tem uma categoria que você adiciona o filme na lista de vontades, que são filmes que você quer assistir. Legal. Assim que eu criei o meu perfil, eu fui lá registrando os filmes que eu já tinha visto e tal, fui adicionando a lista de desejos, sem ver quantos tinha, né? Quando eu terminei, eu abri a lista de desejos, tinha 127 filmes que eu queria ver. Aí eu, nossa senhora, por onde eu começo? Era para facilitar a minha vida isso aqui, só piorou. Porque eu vi, às vezes eu nem sabia da existência Agora você do filme. tem consciência do tamanho do problema. Às vezes eu nem sabia de qual era o filme, só que eu vi o pôster, eu vi o nome, eu vi a sinopse, me interessou, falei, nem sabia da existência disso, mas gostei, adicionar. Fui adicionando. Aí ontem eu fui para uma palestra que indicaram um monte de filme, eu já adicionei mais 7. E vai crescendo. Não, é um pesadelo. Eu não sei por onde começar, não faço a mínima ideia. É que nem quando me convidaram para fazer a live do Stanley Kubrick, e assim, eu tenho certeza que o João me convidou só porque ele tem certeza de que eu sou
crítico de tênis verde, então, assim, Ronaldo sendo um crítico de tênis verde, logo ele gosta de Stanley Kubrick. Mas até então eu só tinha visto 2 filmes do Kubrick, que era o Iluminado e Laranja Mecânica. Eu não tinha visto mais nenhum. Mas topei assim mesmo, bom, então vou fazer o dever de casa e vou assistir outros. Claro. E aí é que eu fui ver o De Olhos Bem Fechados, né, que eu até fiz um especial sobre ele. Fui ver o 2001, porque, como é que eu vou fazer uma live sobre do Stanley Kubrick sem ter visto o 2001? Que eu tentei ver várias vezes, várias não, mas umas 2 vezes, vai. Eu não passava do Alvorecer do Homem, cara. Eu não passava, eu não chegava no espaço. Eu nunca cheguei no espaço. Dessa vez assisti ele inteiro, e aí é outra parada. E aquilo também que eu estava falando na live, assim, é muito diferente você ver um Stanley Kubrick na maturidade e ver ele com, sei lá, 14 anos de idade. É muito diferente, cara. Total. Não tem condição. Eu imagino. Ainda mais com a bagagem que eu tinha. Eu senti diferença quando eu vi com 14, 15. Eu vi com 18, eu já senti meu Deus. Imagina você tentar assistir antes e depois com 30, 40 anos assistir. É outra coisa, é outro filme. Não, mas é aquilo também que eu estava te falando. Você pega um cara que está ali acostumado a ver Stallone e Schwarzenegger e bota para ver 2001, cara, coitado. Não dá. Não, o cara não consegue. É demais, assim. Não tem condição. E era o meu caso. Mas volta aí, você estava falando da sua lista interminável de filmes. Não, eu meio que concluí isso daí da lista e eu ia puxar outra coisa que envolve o que você estava falando de começar a animar e tudo mais. Que você, mesmo assim indiretamente, fez parte da minha infância e fez parte da infância da minha irmã, que tem 6 anos. A minha irmã, quando era menorzinha, era viciada em Meu Amigãozão. Era isso, Bita... E tinha mais um agora que eu esqueci qual era, mas eram esses 2 os principais. Uhum. E eu, na infância, era muito Turma da Mônica, tanto os gibis, eu era assinante, eu tenho até hoje uma caixa pesada de gibi da Turma da Mônica. E depois, Uma Aventura no Tempo, que eu queria até que você falasse um pouco de como foi o processo, porque foi um filme, assim, que pelo menos na minha bolha, foi um grande sucesso. Todo mundo que eu conheço já viu esse filme. Todo mundo, pelo menos na minha geração. Não, esse filme foi muito bem sucedido. Esse filme foi um sucesso, sim, com certeza. Lógico, é um sucesso dentro do parâmetro nacional, né? Não dá para comparar com os filmes lá de fora. E dos irmãos Russo. Os diretores de Ultimato com certeza viram, porque é uma cópia. Ultimato é uma cópia. Isso é muito verdade. Isso é muito, muito maneiro, essa teoria, né? Da Turma da Mônica e os Avengers, cara, isso é muito maneiro. Mas, cara, foi curioso, porque... Eu vou começar pelo Turma da Mônica, porque cronologicamente ele vem primeiro, né? A gente já tinha feito um primeiro filme, né, que foi feito para a Xuxa. E o que acontece? A Xuxa, todos os filmes que ela fazia tinham... Se não todos, pelo menos a maioria dos filmes dela eram com o mesmo produtor, que era o Diller Trindade, da Diller Produções. Então, pelo menos na minha época, para você ter uma referência histórica, pelo menos na minha época, lá nos anos 80, era muito comum você, para emplacar algum produto no mercado, associar esse produto a uma figura pública, né? Então, assim, não que isso tenha mudado, mas é que nessa época, isso a gente tem até hoje, tanto é que você tem no Discovery Kids a Anitinha, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que lá nos anos 80, isso era muito recorrente, entendeu? Era o tempo inteiro alguém tentando emplacar algum produto, seja ele qual for, associando a imagem de alguma pessoa pública, normalmente, no caso, se você está falando de um público infantil, normalmente é um apresentador de um desses programas. Então, era Xuxa, Sérgio Malandro, né? Mara Maravilha. Você tinha que associar a essas pessoas. E a Xuxinha, originalmente, ela foi criada mais ou menos nessa época para fazer sandália, fazer alguns produtinhos lá. A Xuxa tinha a Xuxa tinha a marca dela lá, o Bicho Comeu, se eu não me engano, marca de roupa dela, e criou essa mascote que era a Xuxinha. Então,
E muitas das pessoas que fizeram o setor de animação da Labocine Digital eram pessoas remanescentes da Globo, pessoas que tinham trabalhado lá dentro, né, e saíram de lá, pessoas que trabalhavam dentro do setor de efeitos visuais, faziam algumas animações lá dentro, mas tudo realmente interno da Globo, ninguém ficava sabendo quem eram essas pessoas. Então, quando essas pessoas saíram da Globo, se juntaram e dentro da Labocine Digital, que sempre foi um laboratório enorme aqui no Brasil, que eles é que faziam todas as películas de cinema, não só do Brasil, mas da América Latina, se eu não me engano. Eles é que faziam todas as películas, passavam lá, era o laboratório de cinema, né? Então, assim, eles criaram esse setor para fazer desenho animado. E aí se associaram ao Diller, né, esse produtor, que já trabalhava com a Xuxa há muito tempo, então falaram, cara, já que vamos fazer um desenho animado, vamos trazer a Xuxinha. Então, trabalhamos em cima desse filme, e a parte mais importante, né, dentro do audiovisual, você que já está inserido nele vai entender bem, é que, assim, aqui você trabalha muito com grana incentivada. Então, se você tem um produtor que consegue arrecadar dinheiro com os por viabilizar um filme é totalmente possível. E o Diller era essa pessoa que viabiliza, né? Ele é a pessoa, por lidar com essas celebridades, o cara vai lá na Petrobras, ele leva a Xuxa para a reunião para pedir dinheiro, né? E aí vai... Né? Aí a Petrobras, claro que vai dar o dinheiro, pô, tem a Xuxa aqui numa sala de reunião comigo, né? E é lógico que eu quero me associar a isso. Então, o Diller, ele era essa pessoa que viabilizava os projetos. Então, e nessa época, a Xuxa ainda tinha a tradição de lançar pelo menos uns 2 filmes por ano, né? De muito. 2 filmes e os filmes eram... os filmes eram sempre os filmes das férias, né? Então, no meio do ano você tinha um filme, no final do ano você tinha outro filme. Então, o Diller convenceu a Xuxa de que naquele ano o filme que seria lançado seria o da Xuxinha. Então, assim, como a gente fez o filme, a gente entregou no prazo, né? Mesmo que o filme não seja um primor, mas dentro do cenário nacional, e também utilizando as leis de audiovisual, incentivo, você deve saber isso bem, assim, desde que você cumpra, né, com o que foi prometido, que você está ali, você não vai fraudar nas suas contas e tudo mais, você vai continuar habilitado para arrecadar dinheiro para fazer mais filmes, entendeu? Assim, o mercado nacional nunca dependeu muito de bilheteria para funcionar, né? Então, assim, e aí foi feito o filme da Xuxinha, e eu estou falando do filme da Xuxinha para poder explicar como é que a gente conseguiu fazer um filme da Turma da Mônica, né? Porque como a gente conseguiu fazer e entregar um filme de animação, né, dentro de um cenário que naquela época ainda era um deserto, você não estava vendo ninguém lançando nada do tipo, Sim. Né? Aí, quando a gente terminou o filme da Xuxinha, estreou e tudo mais, ficou com aquela coisa ficou com aquela pergunta, e agora? Qual é o próximo projeto que a gente vai trabalhar? Né? Porque para você criar histórias originais é muito complicado. Como é que você vai trabalhar com... Quem vai fazer, apostar? Como é que eu vou arrecadar dinheiro num roteiro totalmente original de animação? Não, é um risco muito alto, não tem condição de fazer isso no Brasil, pelo menos não na velocidade que a gente precisava, porque o estúdio já estava montado com um monte de pessoa contratada. Então, assim, não tinha essa de eu vou mandar todo mundo para casa, vou desativar o estúdio e esperar quanto tempo for necessário para ter um projeto novo, não dava tempo para essas coisas. Então, começou-se a especular quem seria a próxima pessoa, o próximo artista que a gente poderia buscar. Então, pensaram-se em várias pessoas, e dentre essas pessoas você tinha o Ziraldo e você tinha o Maurício de Souza, né? Então,
a gente apostou, quando eu digo a gente, assim, eu estou contando uma história, mas nessa época eu era apenas animador, eu não estava dentro do núcleo de que tomava decisões, Você está mas... falando em nome da equipe, né? Exatamente, eu não decidi absolutamente nada. Então, assim, pensamos no Maurício primeiro, cara, vamos propor alguma coisa para o Maurício. Então, a gente fez um teaser. A gente pegou algumas falas de outros desenhos ou alguma coisa que a gente já tinha visto da turma, né? Fez meio que um telaclass, né? Eu peguei umas falas de um lugar, joguei aqui numa outra cena, só que assim, a gente fez as cenas novas, né? A gente fez umas cenas novas e montou um portfólio olha só, como é o nosso estúdio trabalhando com a turma, na Turma da Mônica, como é que é a nossa linguagem? Porque na época, até então, tudo que tinha sido feito com a Turma da Mônica foi feito no 2D tradicional, ou seja, no frame a frame, no papel, acetato, né? E a gente já estava trabalhando com uma linguagem diferenciada, que era animação em flash e animação de recorte, que dava um resultado bem interessante, tanto visual quanto de prazo também, né? E Porque a custo? gente Era fez mais o barato filme... também? Acaba se tornando mais barato quando você faz mais rápido, né? Inevitavelmente. Porque a gente fez um longa-metragem da Xuxinha em um ano, ou num intervalo muito, muito próximo disso. E isso, dentro do histórico de longa-metragens brasileiros de animação, é absurdo. Se você for ver, por exemplo, um filme que é o do Grilo Feliz, o cara levou 30 anos para concluir esse projeto. Caraca. Ou seja, o cara pensou nisso lá nos anos 80, sei lá, até antes disso, e assim, ele só conseguiu concluir muito tempo depois, ou seja, completamente já fora de época, o marketing já não tinha mais nada a ver, assim, você vai ver o filme hoje, O Grilo Feliz, ele é um filme que ele já nasceu velho, sabe? Porque quando ele foi publicado, finalmente foi a público, cara, ele já não tinha mais nada a ver com aquelas pessoas que foram assistir. Ele estava cafona, já era. E a gente conseguiu fazer o filme da Turma da Xuxinha nesse prazo de um ano, que é um prazo razoável. Você consegue se programar, você consegue fazer um planejamento legal com um prazo desses, né? E aí o Maurício assistiu a nossa demo, né? E eu não participei dessa reunião, dessa apresentação, mas o que me foi dito é que ele assistiu a primeira vez, não disse nada, ele só pediu para passa de novo. Aí não passou, porque era curto, né? Era, sei lá, 2 minutos no máximo. Ele pediu, passa de novo. Acho que ele só disse isso umas 3 ou 4 vezes. Caraca. E aí, quando terminou, ele virou e falou: obrigado pela surpresa que vocês me fizeram. Então, assim, aquele teaserzinho de 1 ou 2 minutos que a gente fez, mostrando que a gente era capaz de fazer a Turma da Mônica, convenceu o Maurício de que, cara, vamos sim, vamos trabalhar num filme. E ele já tinha guardado essa ideia. A ideia da Aventura no Tempo, ele já tinha há muito tempo. Não o roteiro pronto, não estava pronto, mas ele já tinha pensado nisso antes, né? E aí, engavetou a ideia, trouxe para o Diller, que é o produtor do filme, e o Diller chamou o roteirista dele, né? E que foi o mesmo roteirista do Xuxinha. E aí você pode pensar, pô, você vai dar um roteiro importante desse para um cara que fez um roteiro ruim, né? De um outro filme. Só que aí é curioso, né? Porque, assim, o roteiro ele é ruim do Xuxinha, mas não é necessariamente culpa do roteirista, né? Ele é ruim porque o escopo era ruim, né? Assim, certas ideias não eram boas, mas quando você pegou uma boa ideia e deu na mão dele, ele sabia o que fazer com aquilo. Ele era habilidoso bastante para fazer um bom filme com aquilo. E é lógico,
como a gente não tinha todos os recursos do mundo, ou recursos como Hollywood tem, muito do roteiro teve que ser adaptado de acordo com aquilo que a gente era capaz de fazer também, né? Então, você não pode encher a tela com um monte de personagem, porque a gente não vai conseguir fazer isso dentro do prazo. E assim, e o Maurício, ele tinha algumas exigências, umas coisas que ele dizia, cara, olha só, meus personagens são crianças de 6 anos, criança de 6 anos não fica parado, sabe? Você não vai ficar ali, criancinha de 6 anos paradinho, conversando, não é isso. Não é. Não, eu quero que eles brinquem, eu quero que eles se mexam, sabe? Então, assim, temos ali um grupinho de 4 ou 5 crianças em tela e os 5 em pé, paradinho, não, alguém tem que estar fazendo alguma coisa, alguém tem que estar disperso, alguém tem que estar, sabe? Enquanto eles estão conversando, a Magali já foi na geladeira catar uma melancia, sacou? Então, assim, tinha esses briefings que vinham do próprio Maurício, né? Então, foi muito legal estar trabalhando com o Maurício nesse sentido, porque ele é muito cuidadoso com os personagens dele, mas, ao mesmo tempo, ele não é um cara intransigente, ele não era um cara que ficava lá cagando regra, dizendo, como é que você vai fazer ou não. Não, ele deixava a gente livre para fazer muita coisa, muita coisa. A mesma coisa nasceu desse filme em relação às vozes, porque as vozes da turminha já é consagradas, eles trabalham com esses atores há muitos anos. Então, assim, quando chegou o roteiro para fazer, o Maurício entregou, lógico, o roteiro na mão dos atores, mas ele disse, gente, crie a Turma da Mônica, porque pode colocar os cacos que vocês quiserem, as piadas que vocês quiserem, assim, o enredo está aqui, a história é essa, mas a fala em si é com vocês conhecem a natureza, a verve desses personagens, e eu quero isso, eu quero que vocês criem mesmo, porque é a voz original, né? Não é uma dublagem. Então, assim, a gente trabalhou depois em cima da atuação deles. Então, é muito legal. O resultado desse filme, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa produção, cara. Realmente é um filme bem feliz. E assim... E tem personagem novo, né? Como a Cabeleira Negra, que surgiu ali. Se não surgiu ali, ganhou um peso que não existia antes, né? Tanto é que ela continuou, ela entrou para o rol dos personagens, né, da turma e permanece. Ela ficou de vez agora, ainda mais na Turma da Mônica Jovem, né? Aí é que ela se enquadra mais ainda, né? E, por exemplo, uma curiosidade, não sei se você lembra do filme, a Cabeleira Negra, ela não era para ser careca. Ela se tornou careca porque para facilitar a nossa vida de animador. E acabou virando uma piada. Foi uma questão de produção ela ser careca, entendeu? Legal. Porque fazer aquela mulher com cabelo esvoaçante em todas as cenas era um pesadelo. Então a gente falou, cara, vamos arrancar esse cabelo dessa mulher. Amigãozão, ele foi logo em seguida, logo assim que acabou o filme da Turma da Mônica. A gente passou pelo mesmo processo de novo, sabe? Aquele mesmo pesadelo, quando no final da produção da Xuxinha, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, assim, tentou-se várias coisas. Então, uma delas, de novo, foi vamos buscar essas pessoas influentes, né? E tentou-se o Ziraldo mais uma vez, tentou-se outros personagens, tentou-se Ayrton Senna, por exemplo, tentar fazer um Seninha, né? 2 propostas de Seninha, né? Tanto o Seninha clássico, como uma proposta de fazer um Seninha mais jovem, né? Uma coisa mais Spider-Man, sabe? Maneiro. Mas coisas que, assim, eram boas ideias, mas que não iam ser viabilizadas num tempo hábil para manter uma equipe. Mas, felizmente, o Maurício,
o Maurício de Souza, ele se entusiasmou de continuar trabalhando com o estúdio, e aí ele emplacou de começar a fazer série de TV. Então, entrou a série de TV para a Labocine Digital fazer. Deve ter feito mais 2 temporadas, mais ou menos, eu não sei te precisar, porque eu saí da equipe da Labocine no final do filme da Turma da Mônica e fui trabalhar com outras coisas, eu fui trabalhar com literatura, foi nessa época que eu fui fazer os livros do Guerreiros da Amazônia e tudo mais. Legal. E mais ou menos nessa época, alguns meses depois, um outro estúdio também do Rio, a 2D Lab, ela começou a contratar pessoas para fazer essa série de TV, que era o Meu Amigãozão, e é uma série que era uma temporada cheia, né? Ou seja, 52 episódios, era um projeto enorme, sabe? Coprodução com o Canadá. Então, assim, era grana do Brasil e grana do Canadá, os roteiros seriam feitos no Canadá, isso é que é interessante. A ideia original, os personagens, a criação e direção era tudo nacional, feito aqui no Brasil pelo Andrés Lieban, mas os roteiros seriam escritos lá fora, porque eles já têm um know-how, eles já são muito mais, eles já fazem isso com muita regularidade, os roteiros são muito bons, né? Então, precisava-se começar essa produção aqui, e aí eu fui lá, fiz a entrevista, e eles precisavam de pessoas que tinham um bom desenho, né? Porque, assim, existe uma coisa que parece óbvia, mas a coisa não é tão óbvia assim. Quando a gente começou a fazer animação em Flash, animação cutout, a coisa ela ganha uma proporção diferente. Então, assim, não necessariamente para você ser um bom animador de Flash, você tem que ser um bom desenhista, né? Porque a gente trabalha quase parecido com uma animação 3D, ou seja, uma vez que você tem os personagens modelados, poucas vezes você vai ter que desenhar coisa nova, você vai basicamente estar trabalhando com aqueles modelinhos já prontos, né? Então, muitos dos animadores que a gente tinha na Labocine eram bons animadores de cutout, mas não necessariamente tinham um bom desenho, né? Mas eu sempre tive um bom desenho, principalmente nessa linguagem do cartoon. Então, eu fui lá e fiz a entrevista, o Andrés gostou do meu trabalho, enfim, montou-se uma primeira equipe, né, com 3 artistas para fazer o character design. Então, por quê? Porque o Andrés, ele é um artista incrível, mas o estilo que ele tem, só ele sabe fazer. Então, como é que a gente vai transformar o estilo único do Andrés numa fórmula para ser reproduzida para dezenas, porque foi realmente dezenas de profissionais para fazer essa produção. A gente trabalhou durante... A primeira temporada, essa de 52 episódios, foi feita em em 2 anos. Em 2 anos, né? Então, assim, eu entrei para montar esse character design, pegar o design do Andrés e transformar numa fórmula. O Anderson Marhansky, que hoje é um dos donos do Combo Studio, e o Marcelo Lima, que é um outro profissional também, que hoje eu acho que ele ainda deve estar trabalhando com a 2D Lab. Ele, além de ser um bom desenhista, ele é um cara, ele já tinha dirigido antes, e ele faz storyboard muito bem. Então, assim, no primeiro momento a gente criou o character design, passando esse período de pré-produção, aí tanto eu quanto o Anderson fomos para a animação, e o Marcelo Lima foi fazer os storyboards. Então a gente começou a trabalhar, e é um projeto também, cara, que é muito legal, porque o Andrés, ele é um artista incrível, e assim, faz muita diferença você ter um diretor que você admira no trabalho, né? Cara, faz muita diferença. Porque, assim, antes mesmo de fazer essas coisas, eu já tinha trabalhado em outros lugares, já tinha trabalhado com e-learning, escritório de design e tudo mais, e, assim, era muito difícil você estar trabalhando com uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, né? e o Andrés é um cara que tinha uma visão geral realmente muito boa. Então, assim, eu aprendi muito trabalhando com ele. Valeu muito a pena.
E, cara, eu tenho muito orgulho de ter feito Meu Amigãozão, fazer esse desenho animado que, poxa, passa até hoje no Discovery Sim. Kids, e tem um público bem legal, e a resposta do público, os personagens são carismáticos, as histórias são muito bem feitas, e, pô, só E orgulho, cara. são personagens icônicos também, assim, eles têm uma forma, um estilo, um próprio traço, que você bate o olho e você reconhece de qual desenho ele veio. Eu acho muito característico Sim, o traço do tem Amigão. personalidade. Exatamente, essa é a palavra, personalidade. Essa mudança de geração também vai influenciar no traço, porque, por exemplo, a gente tem visto aí na Cartoon, por exemplo, eles refazendo o visual do Ben 10, do Scooby-Doo. É uma questão de orçamento, é uma questão de simplificar o traço, é uma questão com as crianças de hoje em dia que funciona mais. Você saberia contar um pouco para a gente sobre isso? Tem algumas coisas sim. O que que acontece? Cada canal tem o seu próprio DNA, tá? O que que isso quer dizer? Por exemplo, você falou do Cartoon. O Cartoon, ele é um canal que ele se propõe a não ser educativo. Ele não quer ser educativo. Então, assim, ele não tem essa proposta como outros canais têm, como o Discovery Kids tem, o próprio Nickelodeon, ele tem uma intenção de ser educativo, não tudo, mas é do DNA do canal ter conteúdo educativo. O Cartoon não tem isso. O Cartoon, ele trabalha com a máxima deles é diversão. A gente está aqui para divertir, né? Então, ela acaba sendo, de certa forma, um dos canais de vanguarda, porque ela ousa mais, né? E ela tem essa intenção de ser... Como é que eu vou explicar? Vou dar um exemplo de uma série que era incrível, muito bem feita, tinha uma audiência bem legal, e todo mundo gostava, que era a Liga da Justiça, Nossa, né? eu amava. Todo mundo gostava dessa série. Só que o que que acontece? Em termos de audiência, a Liga da Justiça dava o mesmo que outros shows dentro do próprio Cartoon, shows de humor. Então, quando você começa a fazer as contas, você vê, cara, um show que está dando a mesma audiência do que o outro, que é feito pela metade do preço, eu posso fazer mais 2 shows com o orçamento dessa produção, entendeu? E Então, pensando como assim, empresa, é o certo a fazer. aí você cancela uma Liga da Justiça e vai fazer outros 2 shows mais baratos, engraçados, e vai dar a mesma audiência que a Liga estava dando, né? Então, e dentro dos canais, conforme foram passando o tempo, eles também, o canal ele não é imutável, ele vai realmente se adaptando com o tempo. Quando chegou no Hora de Aventura, o Cartoon entendeu que existia um espaço para um conteúdo mais autoral, né? Onde você podia começar a utilizar os nomes dos criadores como uma marca que ia fazer diferença. Então, você tinha, por exemplo, a Rebecca Sugar, que fazia roteiros dentro do roteiro, storyboard, ela trabalhava dentro do Hora de Aventura, e acho que ela fez produção também, e aí resolvem dar espaço para ela para fazer alguma coisa autoral. E aí assim nasce um Steven Universo, por exemplo, Entendi. né? Porque assim, não tem como, é lógico, para o público geral, antigamente não existia essa preocupação de quem é que fez, mas hoje em dia, onde você está falando de que todo mundo está conectado, todo mundo é meio nerd, e para você saber quem é que fez um show, é só você digitar no Google, e aí eles foram entendendo que, assim, o criador, ele é uma ferramenta de marketing também. Então, você começa a explorar também, no caso da Rebecca Sugar, toda a identidade dela, a forma de vida, o engajamento dela sobre questões LGBTQ, né? E dessas questões que ela também quer trabalhar dentro do próprio show dela,
Então, assim, você começa a trabalhar o show de uma maneira diferente. Então, assim, não é mais um show só para crianças, eles sabem disso, eles sabem que boa parcela da audiência deles é de adultos também, né? Coisa que difícil, que não acontece tanto em outros canais, né? Então, eles se permitem ousar muito mais porque eles sabem que o público está consumindo, eles estão respondendo a isso. Então, assim, o Cartoon ele acaba sendo mais ousado do que os outros estúdios, do que os outros canais. E eles também têm algumas premissas deles que eles mantêm em praticamente todos os shows, que é, por exemplo, eles fazem 1, 2 temporadas, isso é sempre de praxe. Deu certo, eles renovam para mais 2 temporadas. Mas de 4 temporadas dificilmente passa, né? Então, normalmente, o que eles fazem? Eles acabam na 4ª temporada os seus shows e dão um tempo dessa marca e depois trazem de volta, remodelado, pensado para um público diferente. Fizeram isso com Meninas Superpoderosas pelo menos 3 vezes, né? Que você vê a Menina Superpoderosa revisitado, teve em estilo anime, teve outros estilos diferenciados para pegar um público diferente. O Ben 10 foi o que mais marcou, assim, para mim. Eu Ben via 10 muito quando era pequeno, aí mudou uma vez, aí mudou outra vez, aí mudou outra vez. Acho que agora tá na 5ª ou na 6ª mudança. Isso agora aí. É pequenininho, cabeçudinho, mudou tudo. Mais puxado para comédia do que para aventura. Sim. Exatamente. Porque eles foram sentindo que, por exemplo, tem outros shows que respondem muito bem, que é o caso de um Gumball, né? E tem outros que, pelo menos não é do meu gosto, mas deve ter gente que gosta, como Titio Avô, né? Então, teve aquele eles vão também, vendo... Flapjack, que fez muito sucesso. eles vão sentindo... Exatamente, essa linha Flapjack, por exemplo, é uma linha que, assim, a gente gosta, mas está relegado lá para os horários da madrugada, né? E não tem temporada nova. Então, assim, eles vão sentindo como é que o público vai reagindo, entendeu? Mas tem essa questão... E tem também essa questão de quando você começa a investir muito em produções caras, como são as de aventura, e quando dá errado, que é o caso de um Thundercats, por exemplo, quando eles resolveram fazer... Aquilo ali foi uma fortuna e deu errado. Aí os caras vêm e trazem Thundercats Roar. Por quê? Porque o risco é mais baixo. E a chance de acertar é maior. Porque, assim, o fã... Aí vem sempre aquele negócio, mas o fã da série clássica odeia. Tudo bem, mas o fã da série clássica não está me assistindo, porque o fã da série clássica hoje está com 30, 40 anos. Eu estou fazendo... O meu canal é para criança de 6 a 12. Então, né? Então, essa questão de você saber para quem você está fazendo é muito importante. Então, entendeu? E é isso, eles estão sempre pensando, é sempre essa relação do custo-benefício, né? Ronaldo, já saindo um pouco da animação, eu queria saber também um pouco da sua opinião, do que você acha. Não sei se você acompanha os filmes de herói, tanto o universo DC quanto Marvel. Você acompanha esse universo? Cara, eu vi alguns, eu não consegui assistir todos, porque nos últimos 7 anos da minha vida tem sido difícil ter tempo livre, né? Agora eu estou conseguindo uns tempinhos livres a mais, aí eu consigo ver. Mas eu vi alguns, tipo, vi o Homem de Ferro, vi o Capitão América, o primeiro, vi os 2 filmes do Avengers, os primeiros, o primeiro Vingadores, assisti a Guerra de Ultron, vi o Thor Ragnarok. E da DC, eu assisti, claro que eu assisti a série do Nolan, os 3 filmes do Nolan, eu vi todos, adoro. Já essa linha do Snyderverse, por exemplo, eu assisti o Batman vs Superman, assisti o da Mulher Maravilha, né? Mas não vi mais do que isso, não vi os outros, não. Mas curte? Sim, é uma coisa que te chama para o cinema? É aquele tipo de filme? Não, gosto, cara. Eu gosto dos super-heróis. Assim, é um tema que eu gosto, mas realmente no audiovisual. Para quadrinho, eu abandonei faz tempo, tá? Entendi. E, assim, os heróis que eu lia nos quadrinhos eram realmente os X-Men, né? Eu não lia Vingadores, não lia Batman, Superman, não lia nada disso, né?
Mas, quando eu comecei a ler os quadrinhos da Vertigo, aí eu abandonei super-herói de vez, cara. Não Entendo. dá, não dá, não dá. Inclusive... Mas super-herói no cinema eu acho divertidíssimo, acho maneiríssimo. Mas aí você Veria curte... todos se eu não tivesse me tornado pai nesse intervalo. Mas você curte mais essa visão mais divertida, como você mesmo citou, da Marvel, ou você curte mais algo... Eu não vou falar sério porque é super-herói, não tem como ser 100% sisudo, sério. E, inclusive, eu acho que um dos erros é quando eles se levam a sério demais, que é algo que eu vejo ali muito no Batman vs Superman. Você prefere mais essa visão dark, mais sombria, ou essa visão mais divertida? Você tem essa preferência? Cara, assim, eu gosto das duas visões, mas qual é o meu problema com os filmes da DC? A Warner não deixa ficar bom, cara. A Warner se mete tanto na produção que fica ruim, cara. Não tem jeito. Por mais que você goste ou não do Snyder, e eu não tenho nenhum sentimento especial pelo Snyder, não tenho, nem para cima nem para baixo. Exatamente. Eu, na verdade, acho que ele é um diretor ok, né? Mas, assim, a Warner não deixa os filmes ficarem bons, cara. É surreal isso, assim. Você tira, por exemplo, com o filme que não é nem desse Snyderverso, o próprio filme do Constantine com Keanu Reeves, assim, tipo, cara, por que vocês mexeram tanto na história ao ponto de descaracterizar desse jeito, cara? É só um homem de sobretudo. Como é que vocês conseguem errar? Não é que consegue errar, cara, é só um homem com sobretudo. Perfeito. Isso de descaracterizar é algo que sempre que me perguntam, eu vejo uma discussão sobre adaptação, né? Tipo, agora tem todos esses rumores que a Warner vai trazer um super-homem negro. Aí tem todos os rumores que vai ter alguma coisa que vai mudar o gênero do personagem. Sempre vem uma discussão na internet. E sempre que me perguntam sobre isso, eu falo. O que não pode mudar para mim é a essência do personagem. O Superman não importa para mim se ele é branco, se ele é negro, se ele é azul, se ele é verde. Se ele evocar a esperança, o otimismo, se ele for um super-herói que sirva de inspiração para o outro, que para mim essa é a essência do super-homem. Aí você quer, se você for fazer um super-homem mal, para mim já descaracterizou ele, entende? Eu sinto muito mais isso quando muda a personalidade do que só a aparência. Inclusive, quando vem essas discussões, vem um argumento muito estúpido, que é, então por que não faz o Pantera Negra branco? Meu amigo, porque se for um Pantera Negra branco, não vai existir história do Pantera Negra. Ele está intimamente ligado com a cor do personagem. Não tem como fazer isso. A essência dele está na cor dele, um dos pilares disso. Então, assim, quando você falou isso da caracterização, me veio muito isso na cabeça. Às vezes eles fazem umas mudanças que mudam o personagem. Não é mais aquele personagem. Não é. Não tô nem falando de aparência. No caso do Constantine, e esse aqui é o ponto, assim, a Warner, ela tem esse problema, cara, eu realmente não sei o que acontece com esses executivos da Warner, eu só posso dizer que eles não gostam de quadrinho, cara. Eles veem os personagens da DC como se valessem menos do que os outros personagens da casa. Eu não sei, cara, porque é um desprezo muito grande pela história dessa mídia, né? Porque, pô, independente de, tem os fãs, eu tô um pouco me lixando para os fãs, mas, cara, você não pode se lixar para um personagem que tem 90 anos, cara. Pô, como é que você vai mexer com... E em 90 anos, o Superman já foi testado de tudo com o Superman dentro dos quadrinhos. Tudo. Eles já rebutaram a história dele umas 15 vezes. Algumas funcionaram, outras não. Já foi negro, já foi asiático, já foi mulher, já foi um homem de ferro. Então, assim, tudo isso já foi testado. Então, assim, você já tem uma resposta dentro do próprio mundo dos quadrinhos para isso, né? Então, assim, o Superman já morreu, ele já voltou, e quando ele voltou, vieram 6 Supermans diferentes para você ficar lá especulando qual é o verdadeiro, né? Tem a Supergirl, por aí vai. Então, assim, você tem esses históricos todos.
E você tem os clássicos, que é lógico, tem a revista de linha, mas você tem os clássicos, né, que são aqueles que se destacam e tudo mais, que é o que acabam sendo utilizados para adaptar nos filmes, né? São essas histórias mais marcantes. Então, assim, mas eu acho, a primeira coisa que eu acho estranha nesse Snyderverse, por exemplo, é que, assim, eu já entendo que ele não é o Superman que a gente conheceu, a gente que eu digo os mais velhos, né? Que a gente conheceu como, por exemplo, com os filmes anteriores. Eu amo. Esse Snyderverso já é Nova 52, pelo menos é como eu entendo. Então, assim, já é uma releitura dos personagens clássicos. Então, já não é para você comparar com Christopher Reeve ou com o Batman do Tim Burton. Já é um outro universo. Então, assim, e é um universo onde você tem um super-homem mais aborrecido, menos simpático, né? Esse super-homem do Snyder é uma das coisas que mais me incomoda no filme da Liga da Justiça, da versão dele, e no próprio Homem de Aço, no Batman vs Superman. Cara, tem uma cena no Homem de Aço que o Zod joga um caminhão de combustível em cima dele, em vez dele segurar, dele jogar para a estratosfera, dele fazer qualquer coisa, ele pula o caminhão bate num prédio atrás e explode o prédio. Ele pula o caminhão, não sabe se tem gente aqui dentro, não faz nenhuma questão. É o Superman que tá nem aí, é o Superman. Porque, ou seja, como você falou, ele não tem a essência do Superman que você espera. Exatamente. O Superman, para mim, ele é um personagem muito forte pelos dilemas que ele traz, no sentido de ele é o cara que ouve tudo o tempo todo. Ele é o cara que tá sabendo o que tá acontecendo no Japão. Ele é super rápido, ele é super forte, ele pode resolver o problema de qualquer um. Só que ele não pode resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo. Então é um cara que está o tempo todo fazendo escolhas. Ele tem o tempo todo saber se ele vai salvar a mãe com a criança, se ele vai ter que salvar aquela pessoa que está sofrendo do assalto, um acidente de trem. Ele sempre está fazendo isso. Isso é uma coisa que mexe com o Superman e pode ser visto até como uma fraqueza dele, você tocar nesse ponto. Nesses filmes, ele é completamente insensível. Ele é o Superman que tá cagando pra todo mundo. Desculpa o termo, é isso. Sim, eu acho que perde muito. Não, eu acho que perde, assim, como eu falei, eu não vi todos os filmes, mas, pô, o Batman vs Super-Homem é um desastre, cara. Aquele filme é horrível. Eu gosto, tá tudo errado ali. Tá tudo errado ali. E, assim, tem uma outra coisa que aí eu quero aproveitar o espaço, que preciso reclamar. Por favor. O Lex Luthor no cinema é o pior vilão que existe, cara. Os planos dele são horríveis, cara. São os piores planos do mundo, cara. Como pode? É um grande do empreiteiro. Se ele fosse no Brasil, ele tava com o Joesley, ele tava com a galera. Os planos dele são horríveis. Assim, é tipo, no próprio filme desse filme do... Cara, como é que o cara vai sequestrar a mãe do Super-Homem e achar que isso vai dar certo, cara? Não, é engraçado que, tipo assim... Não tem como dar certo. O Luthor fala pro Super-Homem, ó, sua mãe tá de refém, qualquer coisinha eles vão matar ela, não tem como você achar. O Batman acha e resolve em 5 segundos. O Batman, o Super-Homem... Você tá brincando, cara. O Super-Homem, ele faz o mundo girar ao contrário, cara. Você não tá entendendo. E eu gosto, pelo menos do Super-Homem que eu conheço. Sim, eu gosto dessa inocência. Eu não sei se você assistiu o segundo Mulher Maravilha, o 1984. Não, eu só vi o primeiro, o segundo não vi, não. Porque o segundo me disseram que era ruim, aí eu acreditei. Muita gente desceu malha nele. Pra mim, é um dos melhores filmes de herói da DC. Por quê? Porque ele resgata a atmosfera do Christopher Reeve. Não sei se foi a melhor escolha comercial, porque é um filme que tem outro ritmo, outra essência. É uma Mulher Maravilha que ela vence a luta no discurso bonitinho, sobre amor. Tem no filme anterior, só que no filme anterior isso é conciliado com a porradaria. Nesse é só o discurso. É uma Mulher Maravilha que vai estar com o povo. Ela vai salvar a criança, ela não vai simplesmente botar ela no chão. Ela vai passar com o laço e deixar ela no carrossel, para ser aquela coisa divertidinha. Essa é a Mulher Maravilha. Por exemplo, no filme 2, ela não usa espada e escudo, é só o laço e a tiara. É algo muito mais alto astral, digamos assim. Eu acho, inclusive, que ele se assemelha mais a um Esqueceram de Mim
do que a qualquer outro filme do universo da DC dos cinemas. Entendi, Ele é muito mais entendi. lúdico, entende? Por Mas isso eu ele acho então que se aproxima mais do Shazam, nesse sentido. sim, bem mais. No Shazam ainda tem um pouco mais de, nem violência eu diria, mas um pouco mais de maturidade na figura do vilão. Que o vilão do Shazam tem aquelas criaturas deformadas e tal, e tem o trauma da infância. No Mulher Maravilha, a vilã, a motivação é a inveja e o outro é a ganância. É muito mais preto no branco, entende? Entendi, Então, aham. ele é mais simplista, não sei se funciona para o público, afinal a recepção foi negativa, mas para mim, que enxerguei com esses olhos de, cara, eles reproduziram o que foi feito com Christopher Reeve. Eu tô vendo nela essa esperança, tô vendo esse otimismo, tô vendo esse amor. Mas aí de Tem cenas, repente foi inclusive, isso, né, cara? De repente foi isso, assim, é uma quebra de expectativa muito grande, né? E aí o pessoal realmente não correspondeu. Uhum. Embora as pessoas que eu vi elogiando, na maioria das vezes, quem elogia são mulheres e quem reclama são homens. Então, eu acho que também deve ter isso a ver com esse filme em especial, porque o pessoal está fazendo a coisa mais segmentada mesmo. Então, assim, o filme da Mulher Maravilha, eu quero que as garotas se sintam representadas. Agora, o fã menino que vai ficar aqui me enchendo a paciência, eu vou deixar ele. É um filme Deixa longo, ele para os inclusive. outros super-heróis. A minha única crítica assim, ao filme, para mim, é que ele é longo demais. Ele tem 2 horas e meia, se não me engano. Não precisava É disso uma tudo tendência, né? Uma tendência desses tempos. Mas para a história que ia ser contada, é literalmente ela indo atrás de uma pedra que realiza desejos. É simples. Não precisava desse tempo todo. E aí, isso casa com com a crítica da galera, que é um filme sem ação. Ele tem 2 ou 3 ceninhas de ação muito breves, e o resto é realmente ela salvando pessoas de pequenas coisas, ela com o Steve, ela com salvando crianças. E a gente não tem aqueles grandes momentos como a cena da trincheira do primeiro filme, que é sensacional, mas não casaria nessa proposta daqui. Eu queria saber um pouco mais sobre o seu perfil de estilos de filme que você gosta. Quais são os seus gêneros favoritos, diretores que, tipo assim, ó, vai ter filme desse cara, eu não posso deixar de assistir. Tem algum? Tem, claro. Hayao Miyazaki. Hayao Cara, Miyazaki é papai, é ele que eu aprendo tudo, cara. Na verdade, assim, depois que eu conheci o Miyazaki, tudo mudou. Tanto é que quando eu fico vendo esses filmes novos da Disney, e o pessoal fica querendo discutir muita coisa, querendo problematizar demais, e querer justificar que os filmes da Disney tem que ser assim, tem que ser assado, porque o público é infantil, eu fico, cara, Miyazaki faz tudo isso melhor e é para o mesmo público, sabe? E eles copiam descaradamente o Miyazaki em muitos momentos, né? Ele é a escola. Então, assim, quando você... Aquilo que eu estava falando lá no começo, quando você começa... Eu sou o tipo de cara que, assim, quando eu gosto de um artista, eu busco saber quem é a referência dele. uhum. Então, assim, quando eu entendo qual é a referência dele, aí eu começo a entender por que ele pensa daquela maneira. Entendeu? Então, por exemplo, que nem o Tarantino. Eu gosto do Tarantino até Kill Bill. De Kill Bill para cá, eu acho que ele já começou a errar a mão, entendeu? Entendi. O próprio Kill Bill já é um começo de erro de mão, entendeu? Uhum. Porque ele é um cara que parou de fazer as coisas que ele fazia, as coisas que ele acreditava, e passou a fazer outras coisas, tá? E essas outras coisas me desagradaram. A principal coisa que o Tarantino fez que me desagradou desde que o Bill para cá ele não consegue ele faz com que o personagem traia o roteiro. Quer dizer, traia o roteiro não, perdão. Ele faz o roteiro beneficiar o protagonista dele, claramente, né? Então, assim, ele rouba no jogo, ele distorce o roteiro para que o protagonista consiga ganhar naquela situação. Entendi. Vou dar um exemplo do Django Livre, por exemplo. O Django Livre,
ele me apresenta um personagem incrível, maneiríssimo, que é o cara, que é aquele alemão do Bastardos Inglórios, que é o cara que ajuda o Django, que treina o Django e tudo mais. No final do filme, o personagem é muito bom, o personagem é incrível, é maravilhoso, ele não tem defeitos. Mas, para que o Django comece a crescer no roteiro, na história, ele me traz um surto desse personagem que não faz o menor sentido para que ele perca o controle e morra. Aí eu fico, cara, para quê? Para que o Django possa superá-lo. Eu fico, mas porra, então me dá uma justificativa melhor. Não pega um personagem incrível, mata de uma forma idiota, só para que um outro personagem cresça. Entendi. Entendeu? E o Tarantino está fazendo isso desde o Kill Bill. Lógico, no caso do Kill Bill, a linguagem ali é tão exagerada que você aceita. Mas de lá para cá, começa a ficar... Ele ficou fazendo isso o tempo inteiro. O próprio Bastardos Inglórios, o filme inteiro, gosto. ele... Não, eu gosto de algumas coisas do Bastardos Inglórios. Mas, assim, ele começa de uma premissa que é essa questão do roteiro. A Shoshana, ela morria no primeiro ato. Ela não morreu porque o roteiro disse, ela não pode morrer. Porque não tem como aquele alemão que foi até aquela casa no meio do nada para matar judeu, não ter matado ela. Deixar ela ter Ele não matou porque o roteiro falou, não mate essa personagem porque ela é importante. Entendi. Aí eu fico, pô, Tarantino, me arruma uma desculpa melhor, cara. Fazer um personagem sobreviver não é tão difícil. Ele não precisa ser o super-homem. Mas, pô, pelo menos não mente para mim. Não me apresenta um personagem incrível e derruba ele depois para favorecer o outro, só porque sim. Entendeu? Aí, ou seja, Tarantino é um cara que eu gosto muito, gosto dos primeiros filmes dele. E aí você vê, pô, qual é a referência de Tarantino? Várias, mas essencialmente, Martin Scorsese. Então, pô, vamos ver o Scorsese. Aí você se apaixona pelo que o Scorsese faz. É o meu segundo diretor favorito, Scorsese. Então, assim, o Scorsese é maravilhoso. Então, quer aprender a fazer roteiro bem feito, maneiro, vai ver o Scorsese. Pô, e o Scorsese, ele não faz só o filme de máfia, né, cara? Ele faz filmes variadíssimos. Eu vi há poucos dias não, já deve ter alguns meses, uma série documental dele com uma amiga dele, que é a Fran Lebowitz. De Nova York, não é? Exatamente. Imagine que Nova York é uma cidade. Cara, essa série, acho que tem uns 4 ou 5 episódios, é maravilhoso. E é só... Ainda não vi. É maravilhoso, cara, é divertidíssimo. E, assim, é um documentário. É o Scorsese andando com a amiga dele em Nova York, conversando. E é maravilhoso. É da Netflix? Netflix. Vou procurar assistir, que eu ainda não vi. Então, isso realmente, os Scorsese geralmente taxam ele muito como o cara da máfia. Sempre que falam isso, eu fico, não, cara, eu preferiria taxar ele como o cara dos ótimos personagens. Porque pra mim, todo filme dele tem um personagem incrível. Pelo menos um, porque tem vários. Pelo menos um vai se destacar muito, né? E o cara fez Lobo de Wall Street, fez A Viagem de Hugo Cabret, Ilha do Medo, Os Bons Companheiros, Touro Indomável. Não tem um erro, não tem nada. Não tem. Um outro cara que eu gosto muito também, e assim, que teve o seu momento de ascensão e planificou, é o Woody Allen. Gosto muito do Woody Allen, acho muito legal o que ele faz. E assim, eu acho até curioso quando o pessoal fala, mas filme tal sobressai dos outros. Cara, é tudo igual. Mas eu gosto desse igual que ele faz, entendeu? Eu só vi aquele negócio do tipo, cara, eu gosto disso, então quanto mais disso, para mim tá bom. Entendi. Mas, assim, é um cara que teve seu momento, que, porra, tinha altos de criatividade, e hoje ele só planificou. Então, assim, não vai vir nada excepcional, mas também, cara, não cai. Lógico, aí você vai gostar mais de um filme ou do outro por questões estéticas, ou um tema que te pega mais do que o outro, entendeu? Mas eu gosto de tudo que ele faz.
Então, Scorsese, Woody Allen, Hayao Miyazaki, como eu já falei, mas tem mais, cara, tem mais, é porque assim, e é lógico, eu gosto muito dos filmes da Pixar, eu acho que a Pixar, ela trouxe para a indústria da animação, principalmente para a indústria da animação, um frescor que ninguém mais estava trazendo. E aí você... Rapidinho, te perguntar, qual a primeira animação 3D aí de longa-metragem? Toy Story ou Cassiopeia? É Cassiopeia, cara. É Cassiopeia. Eu vejo muito esse debate. Até hoje eu não achei uma resposta final, mas você, como um animador, eu vou confiar em. Não, mas é uma questão de data, cara. Não tem que discutir. O filme foi feito antes. Mas o marketing não se compara, né, cara? Ninguém viu Cassiopeia. Nem eu vi Cassiopeia. Nem eu. Tô aqui Nem os brasileiros viram Cassiopeia. Então, cara, perdeu. Entendeu? O próprio Toy Story, a história dos bastidores do Toy Story é maravilhosa. Não vou entrar aqui porque, vê depois em outros lugares. Mas, assim, a Pixar, ela revolucionou muito em termos de enredo, a forma de como você lidar com o público, com fazer um filme família, conversar com todo mundo. Cara, então, assim, que depois que o John Lasseter migrou de vez para a Disney, a Pixar começou a ficar meio ratear um pouquinho, mas ainda continua sendo boa. Então, assim, cara, meus filmes favoritos da Pixar, cara, é Monstros S.A., Os Incríveis, Ratatouille é maravilhoso. Então, dentro da Pixar, Brad Bird é o meu melhor diretor, contador de história, é o Brad Bird, que ele já tinha feito o clássico Iron Giant, que é maravilhoso. Amo. Iron Giant cara... tá entendendo? Não tem como. É muita gente boa fazendo coisa incrível. E aí, quando vem uma galera fazendo uns filmes medíocres e o pessoal fica pagando pau, eu fico, gente, tá bom. Agradecer demais a sua participação aí no episódio piloto, no primeiro episódio do Sem Direção. Foi um papo super divertido. Eu adorei saber o processo ali de como foi fazer a animação do Xuxinha, do próprio Turma da Mônica, que marcou a minha infância, assim, sem sombra de dúvidas, eu vi 1 milhão de vezes. Muito obrigado novamente, de verdade. E divulga as suas redes, onde as pessoas podem te achar. Eu vou deixar os links na descrição, mas comenta aqui o nome do seu Instagram, o nome do seu canal no YouTube, tudo. Pô, eu que agradeço pelo convite, pô. Tá estreando o seu Sem Direção, é muito maneiro. Cara, eu tô aqui no YouTube, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram é o mesmo nome, o nome do canal, o nome do meu perfil, que é Ronaldo Santana Autor, que é, tanto nos dois lugares eu coloco quer dizer, no Instagram eu coloco mais desenho, né? Porque é a rede social de imagem, mas eu falo sempre, nas duas redes sociais eu falo dos meus livros, eu explico, eu coloco entrevistas e outras coisas que eu dou para as pessoas, né, para falar do meu trabalho, tanto como animador quanto escritor e desenhista, né? E estou no Facebook também, você pode me achar lá, é só buscar por Ronaldo Santana. Aí, lógico, vocês vão encontrar dezenas, mas acho que lá está como Santana Aron, é mais fácil de me achar lá. Mas Instagram e YouTube, Ronaldo Santana Autor, vão lá, me encontra, eu estou sempre presente, eu estou lá frequentemente, todos os dias, eu respondo num intervalo bem curto, tranquilão. Para a galera que está assistindo aqui a gente, isso foi gravado, tá? Não foi ao vivo, vai ser lançado como estreia, mas está sendo gravado. Já com os que vão vir aqui, Ronaldo também está convidado para voltar em breve, a gente bater mais um papo. Com certeza. Teremos aqui pessoas que vocês já viram no canal, tipo, os dois faladores vão vir aqui falar um pouquinho. Já contatei, por exemplo, uma pesquisadora da área de narrativas femininas para vir bater um papo sobre esse assunto aqui. Um cara que é pesquisador na área dos idosos no audiovisual, como é que eles são retratados, a questão de estereótipos, da falta de espaço, representatividade. Então, assim, a gente vai ter assuntos bem diversos, de diferentes áreas, e a ideia é justamente bater um papo totalmente descontraído, buscando vários assuntos que envolvam o perfil da pessoa, é claro, como a gente fez aqui com a animação,
mas também indo para outros caminhos. Muito obrigado pela audiência, deixa o like, confere os links aí do Ronaldo na descrição. Um forte abraço e fui!